Galera, mais um vídeo aqui no canal e a continuação, então, Quebrada Queer aqui contando o processo de aceitação, saída do armário. E vamos lá. Vamos lá. Fala pra mim, desde quando você percebeu que você, entre aspas, era diferente dos meninos ou dos seus irmãos? Você teve algum tipo de conflito? Como é que foi? Como eu fui uma criança muito livre, desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre tive meus amigos, sempre tive minhas bonecas, eu sempre fui muito de boa com tudo. Então, eu lembro que teve um dia, eu tinha 5 anos de idade, e eu tinha 2 amigos que eles eram irmãos. Um era mais velho, um era mais novo, mas eles pareciam gêmeos e a gente brincava tipo, todo dia. E com 5 anos eu dei meu primeiro beijo, que foi com um deles, assim. E tipo, pra mim foi uma coisa normal, sabe? Eu não questionava isso porque eu tinha 5 anos de idade, eu era uma criança, e não era um problema pra mim. Mas eu tinha medo de beijar. Esse era o meu medo na época. Então, tipo, eu lembro que toda vez que a gente tava lá, e a gente sempre brincava assim, era tipo aquelas brincadeiras de mamãe e papai, mas papai. E aí, tipo, nisso, toda vez que minha mãe aparecia, a gente ficava em desespero e saía e se escondia, assim. Mas pra mim não era porque eram 2 meninos, assim, porque eu estava beijando com 5 anos de idade. Talvez minha mãe não saiba disso, se ela ver esse vídeo ela vai ficar um pouco chocada. Mas é isso. Entregou os olhos. É bom que já tá abrindo o armário, deixa tudo ir. Exatamente. Não, e aí, depois disso, eu parei de questionar, assim, eu não sabia o que era, mas eu gostava de beijar. Então eu era uma criança muito beijoqueira. Beijava minhas amigas, beijava meus amigos, beijava todo mundo que ia na minha... Então, tipo, pra mim, eu sempre fui muito liberto em relação a isso mesmo, assim, tipo, liberdade total. Eu sempre fazia o que eu queria quando eu era pequeno. Você me leva a pensar uma coisa, pra você isso era muito fácil, era muito tranquilo porque era uma questão sua. Mas e nos ambientes que você frequentava? E dentro de casa, e no colégio, e as pessoas da rua que não eram tão próximas, como é que era? Então, como eu tinha 5 anos de idade, eu frequentava, tipo... o prézinho e, tipo, eu não tenho muitas memórias assim, prézinho. Eu não tinha muitas amizades na época. E eu só lembro das tias mesmo, tipo, que cuidavam de mim lá. E aí eu entrei na primeira série aos 7 anos de idade. Que aí eu já tenho uma memória mais recente, assim, que tipo, quando eu entrei lá, foi quando eu comecei a ter uns problemas, tipo, de autoestima já, tipo, com 7 anos de idade. E eu me sentia muito sozinho o tempo inteiro, assim, porque eu tinha meus 2 irmãos, só que eles trabalhavam e estudavam e, tipo, eu não tinha muito contato, assim, com eles. E eu também tava estudando, tipo, primeira série, era tudo muito novo, era meio assustador. Mas eu lembro que eu tinha meus amiguinhos também e eles já estranhavam, mas eu nunca sofri bullying na escola, assim, tipo, na escola eu nunca sofri bullying. E qual que era o seu questionamento em relação à sua autoestima? O que vinha na sua mente? O que mudava o seu sentimento? Desde muito novo eu não gostava da minha boca e do meu nariz. Assim, tipo, era uma coisa que eu não gostava mesmo, tanto que, tipo, eu acho que até o começo da minha adolescência eu tirava foto assim, porque eu não gostava da minha boca mesmo, sabe? Tipo, eu olhava e falava, tipo, nossa, é muito grande, sabe? E alguém sabia disso? Não, ninguém sabia. Talvez percebia pelas fotos, porque pessoalmente eu era diferente, claramente, né? Mas não sabia, eu não falava sobre. Mas aí foi quando eu fui crescendo e aí eu comecei a engordar também, tive esse problema de peso. Só que o meu foi um pouco mais grave, assim, tipo, quando eu tinha 12 anos de idade, eu cheguei a pesar 130 quilos e, tipo, eu fui obrigado a fazer academia com 12 anos de idade. Tipo, tanto que o cara da academia falou, beleza, você vai fazer, mas ninguém pode saber que você tem 12 anos porque é proibido. Tipo, é impossível você fazer academia com 12 anos de idade. Mas aí eu fui 2 dias, desisti da academia, era muito pesado pra mim. Tipo, eu tinha 12 anos de idade, eles me enchiam coisa assim. Não façam isso em casa. Você sabe o que eu imaginei? Tipo, eu imaginei na 6ª série, tipo, a galera saindo da escola, vamos tomar gelinho e tal. Tipo, não, tô indo pra academia. Com 12 anos. Pesado. Era quase isso mesmo. E aí, tipo, nisso, como eu não sofri bullying na escola, alguma coisa, infelizmente, alguma coisa tinha que vir pra me traumatizar. Que foi o quê? Bullying na rua que eu morava. Então, tipo assim, na escola foi muito tranquilo, mas aonde eu morava não. Porque, por exemplo, eu me mudei de casa, é o mesmo bairro, mas, tipo, nesse lugar tinha um grupo dos meninos e eu sempre fui muito tranquilo, sempre fui muito de boa e eu não sabia que eu era uma criança afeminada, sabe? Sim. Mas eles sabiam. Então eu tinha gritinho, eu tinha ofensa e eu, tipo, não vou falar nada. Beleza, só que teve um dia que eu cansei.
E, tipo, nesse dia que eu cansei, eu decidi reagir. Nisso que eu reagi, tipo, teve uma briga feia e um dos meninos pegou um pau, assim, tipo, quase cortou minha orelha, assim, tipo, aqui, ó. Quase saiu minha orelha. Tipo, ficou pendurado. E aí, nisso, eu entrei na minha casa chorando, tipo, desesperadamente. A minha mãe falou, o que aconteceu? Foi briga na rua. E aí, tipo, nisso, minhas amigas foram lá e foi bem tenso, assim. E depois Você explicou o motivo pra sua mãe? Você chegou a explicar o motivo da briga ou não, você falei, o motivo? eu falei, provavelmente minha mãe já sabia, né, tipo, só que eu falei, não, eles estavam zoando comigo, sabe, eu não via por esse lado de eu ser uma criança afeminada, mas eles sabiam e minha mãe também sabia, né, eu falei, não, eles estavam zoando comigo na rua, e aí eu fui pra cima porque eu não aguentava mais, sabe, tipo, e aí depois disso eles começaram a piorar as coisas, então, tipo, como eles viram que se eles viessem pra cima de mim eles iam conseguir me bater, começaram a pegar a sacola e começaram a colocar na minha cabeça e puxar, e aí eu ficava, tipo, desesperado, assim, e aí, tipo, eu fiquei nessa vida durante muito tempo da minha infância, assim. E aí foi quando... E como é que era passar por esse... Porque teve esse muito tempo, e eu acredito que não foi assim, tipo, de uma hora pra outra e não foi relativamente fácil. Como é que era viver esses dias sabendo que você tinha que passar por essa rua porque era a rua dessa casa? Então, eu sempre, tipo, fui muito introvertido, assim. E quando isso começou a acontecer, eu tinha uma amiga só na minha rua, tipo, que é a Amanda, que ela é minha amiga até hoje, assim, ela é minha primeira amiga, assim, da vida, tipo, 12 anos de amizade. Então, tipo, quando isso começou a acontecer na rua, eu comecei a ir pra casa dela. Então, tipo, a casa dela é do lado da minha casa. Então, tipo, o caminho... É porque, assim, eu moro numa rua que tem 2 ruas, assim. Então, eu parei de vir por aqui, que era o caminho onde os meninos ficavam, e agora eu só venho por aqui. Tanto que hoje em dia eu me acostumei com esse caminho. E toda vez que eu passo por baixo, eu tenho uma... Beleza, fazem anos e anos, eles já estão diferentes, mas mesmo assim, fica, sabe? Tipo, é um trauma, querendo ou não. Então, eu sempre vou pela rua de cima, e aí, tipo, como era do lado, eu sempre ia pra casa dela direto. Então, tipo, a gente ficou mais próximo ainda por causa disso, justamente. Porque aí, como eu vivia na casa dela, tipo, eu virei parte da família dela, assim. Também ela mora com a mãe dela, só. E aí, tipo, eu parei de ir pra rua e foi numa época que eu me isolei da rua, assim. Eu fui pra internet, e aí eu entrei no fake. E eu fiquei anos no fake. Eu acho que foi quando eu consegui me descobrir, assim. Foi quando eu vi o que era homossexualidade, o que era ser gay, o que era ser afeminado, assim. E, tipo, eu era muito novo, mas eu já começava a me questionar, porque eu tava lendo sobre, sabe? E aí, tipo, foi numa época em que eu comecei a me relacionar virtualmente com homens. Tipo, eu era uma criança, assim, sabe? Tipo, eles também, mas mesmo assim, eu sabia o que eu tava fazendo já. E aí meus irmãos sabiam, minha mãe sabia. E aí, tipo, nisso... Ah, seus irmãos, sua mãe sabia que você, tipo, já tava se conhecendo? Ele não sabia da sua sexualidade, sim, mas sabia que algo tava acontecendo. Sim, tanto que, tipo, teve um caso X que pegaram o notebook que eu geralmente usava e aí foram analisar esse notebook pra saber de mim. E, tipo, descobriram um monte de sites de porno gay que, na verdade, não existiam. Eu sempre vou bater nisso. Esses sites não existiam. E eles fizeram uma lista com esses sites, falaram assim, ó, esses sites aqui que seu filho tá acessando, tipo, deram pra minha mãe. E aí, tipo, nisso, minha mãe proibiu eu de ficar na internet, tipo, ela cancelou minha vida virtual, assim, praticamente. E aí, como tipo, é que você se sentiu com essa exposição, assim? Porque foi uma exposição, né? Foi uma exposição. E aí eu me senti extremamente mal, assim, tipo, eu queria me isolar. Porque eu... Já tinha se isolado da rua, agora ia se isolar da internet dentro da sua própria casa, não sabia quem confiar. E como é que você... E, tipo, desde muito pequeno eu tenho ansiedade também. Então, tipo, isso só ajudou a me prender mais, assim, desde pequeno. Então, tipo, eu fui me prendendo por causa da rua, aí eu me prendi por causa dessa exposição, e aí, tipo, nisso eu comecei a lutar pra ter a minha vida virtual, porque era a única coisa que eu queria, porque eu não queria voltar pra rua. Então, tipo, toda vez que eu ficava sozinho em casa, eu tentava caçar o notebook que eles escondiam, e aí eu achava, e aí nisso eu tentava acessar senha, fazia várias coisas. E aí, tipo, eu voltei pra minha vida virtual aos poucos, depois de um tempo. Acho que minha mãe achou, foi uma fase, ele deve estar melhor, e tipo, eu era uma criança. E aqueles sites não existiam, falando de novo. E aí, olha que a lista, gente. Hoje não, eu lembro. Não, é porque assim, eu lembro que quando eu vi a lista, eu pedi essa lista e eu entrei nos sites pra ver se existiam de verdade, porque eu queria saber. E aí, tipo, nisso, tava lá, site inválido, eu fiquei, ué. E aí, tanto que eu cheguei nos meus irmãos e falei, esses sites não existem. Ele falou assim, para de inventar história, sabe? Tipo, eu falava, não, eles não existem, é sério. E tipo, eles não acreditavam em mim.
E aí nisso, acho que eles acreditam até hoje que sim, eu acessava, mas eles não existem. Talvez hoje existam, como o Thiago disse, mas eu não sei. Talvez hoje acreditem. E aí, tipo, nisso, eu me prendi muito, e eu fiquei assim, tipo, até 2014, que é bem recente, né, tipo, 2014, eu acho muito recente, que foi quando eu entrei no teatro. E aí, tipo, quando eu entrei no teatro, eu era uma pessoa completamente fechada. Tipo, a ansiedade tomava conta de mim totalmente. Eu não falava com ninguém, assim, tipo, na escola. Fisicamente, o que a ansiedade te causava? Fisicamente, tipo assim, eu tive duas fases, assim, tive uma que qualquer nervoso eu comia muito, tanto que isso ajudou com o meu peso e meus problemas com o corpo. E a outra fase foi que eu não comia nada. Então, tipo, eu ficava muito assim, pensando em milhares de coisas e eu ficava, tipo, comendo muito, depois não comia nada. E aí eu não fazia tipo, absolutamente nada, eu ficava existindo fazendo essas coisas, assim. E tremendo, e tendo várias crises, assim. E aí, tipo, quando eu entrei no teatro, foi quando eu consegui melhorar disso tudo, assim. Porque aí no teatro tem várias coisas que fazem que você é meio que obrigado a se relacionar, né? Uhum. Então, tipo, foi muito bom pra mim ter feito teatro justamente por isso. Porque antes do teatro, eu sempre cantei quando eu era pequeno, performei, igual eu falei, RBT, Calypso. Só que quando alguém aparecia do meu lado, eu travava. Assim, tipo, eu sempre fazia isso sozinho. Então, tipo, eu lembro até de uma vez que meu irmão, eu tava performando Calypso, eu tava com a bota da minha mãe de salto, com a toalha na cabeça. Quem nunca, né, gente? Ai, gente, quem nunca, né? E aí, tipo, nisso meu irmão chegou, e aí, tipo, a Joelma, ela tem várias coreografias que roda, né? E aí, tipo, rodou, assim, na hora que eu rodei, tava ele e uma vizinha vendo. Tipo, eu terminei o giro assim, tipo, travado, assim. E aí eu não sabia o que fazer, aí eu lembro que eu fui pro quarto, em silêncio depois disso, e fiquei lá chorando, assim, tipo, eu tinha o quê? Uns 9 anos de idade. Aí eu peguei minha mala, minha bolsinha, falei assim, vou embora daqui. Juntei minhas coisas. A mala dela. Juntei minhas coisas, desci a escada e fiquei lá sentado assim na calçada pra onde eu vou, chorando assim. Aí, tipo, nesse tempo que eu tava chorando, meu irmão desceu, rindo da minha cara, falou assim, vamos pra casa. Não, não quero ir pra casa. Olha o que você fez comigo, eu fiquei mó triste, assim. Mas, tipo... O teatro, então, te salvou. Muito, assim, porque, tipo, de todas as coragens que eu não tinha durante toda a minha infância de enfrentar os meus problemas, eu tive depois do teatro. Porque lá foi quando eu tive contato com outras pessoas que viviam a mesma coisa que eu, assim. Então, tipo, eu pude trocar experiência, eu pude conversar sobre, que era uma coisa que eu não fazia com ninguém, porque eu não tinha com quem fazer antes. E aí, tipo, eu fiquei 2 anos no teatro e foram 2 anos, tipo, riquíssimos pra mim, tipo, de autoestima e tudo, assim. Foi quando eu mudei, tipo, eu virei outra pessoa, assim, tipo, eu virei quem eu sou hoje, assim, porque quem me conheceu antes, nossa, tipo, não conversava comigo, sabe? Tipo, eu era muito fechado, muito. E quem foi a pessoa que você falou sobre a sua sexualidade na hora de sair do armário, que eu acredito que tenha sido nessa transição na época de teatro, né? Porque por mais que uma criança afeminada e tudo mais, tem esse processo de você falar assim, não, sou gay mesmo. E como é que foi para essa pessoa ou também para sua família? Porque teve toda essa questão de você ficar sentindo cada vez fechado mais, e aí você se abre ali no teatro, só que ainda as pessoas não fizeram teatro com você, então as pessoas ainda têm suas limitações. Como é que foi falar para elas? Então, a primeira pessoa que eu falei foi a Amanda, que é minha amiga, mas eu ainda tinha me assumido como bi, porque na época eu pensava que tipo, se assumir como bi era menos pior, porque você se relaciona com um homem, mas você se relaciona com mulher também, então, né, então foi assim que eu me assumi pra ela. Mas hoje em dia ela brinca, ela fala, ele se assumiu como bi, mas eu já sabia que era viado dele. Então, tipo, eu me assumi pra ela, então, tipo, isso me ajudou muito, tipo, o acolhimento dela por ser uma amiga muito próxima e, tipo, me ajudar desde pequenininho, então a gente cresceu junto. Então foi a primeira e única pessoa que eu contei na minha infância. Aí depois eu contei pra outras amigas e por último eu contei pra minha cunhada. E a minha cunhada, tipo, ela pressionava bastante, assim, sabe? Porque ela queria que eu falasse e eu não queria falar. E aí eu cheguei nela e falei, eu sou bi. Aí nisso ela falou assim, bicha, né? Aí eu falei assim,
Não, sabe, tipo, todo assim. Só que aí depois de bastante tempo de ela falou assim, não, eu sou gay mesmo. E aí nisso ela falou pro meu irmão, mas de uma forma muito tranquila, meu irmão veio falar comigo, meu irmão ele é muito de boa. Então isso já me ajudou mais ainda. Só que, tipo, eram degraus, assim, tipo, minha cunhada, meu irmão, meu outro irmão e minha mãe tava lá em cima. E eu falei assim, como que eu chego na minha mãe? Sabe, tipo, foi a O videogame, né? Você vai passando de fase e aí... Exatamente, porque assim, na verdade, eu não queria me assumir, sabe? Tipo, chegar e falar assim, oi mãe, sou gay, sabe? Porque héteros não fazem isso de modo geral, então eu pensei, eu não preciso fazer isso. Só que como já tinha rolado uma pressão da minha cunhada, meu irmão já sabia, meus irmãos já sabiam, tipo, e aí de certa forma isso já me ajudou, porque com parte da minha família sabendo, eu já fui me libertando mais. E aí eu cheguei ao ponto, tipo, depois do teatro, que eu não precisava mais ficar, tipo, disfarçando nada. Eu falei, foda-se, em almoço de família eu vou bem afeminada assim. Eu chegava tranquila, fazia tudo que eu tinha que fazer e todo mundo já tinha percebido, mas ninguém tinha coragem de perguntar. E aí, no dia X, tava tendo uma discussão sobre homofobia e tal no grupo da família. Eu não tô no grupo da família até hoje, inclusive. Família, obrigado. E aí, tipo, nisso, tava tendo essa discussão e aí minha mãe veio comentar comigo. E aí eu peguei o celular pra ver as mensagens e falei, gente, isso é um absurdo. Aí minha mãe falou assim, por que você defende tanto? Você é? Eu falei, sou, e você sabe disso. Tipo, eu cheguei diretão, assim, já, né? Porque tipo, minha mãe dava várias indiretas, sabe? E como é que foi a reação dela naquele momento? O que aconteceu? Ela começou a chorar muito. Chorar horrores, assim. E tipo, pra mim foi uma surpresa, porque eu sempre fui uma criança muito liberta, sabe? Ela me dava boneca pra eu brincar. Tipo, pra mim, tipo, ela ia reagir normal, mas não. Você tipo, chorou também ou não? Não, assim, eu segurei a barra, fiquei muito tenso, assim. E aí, tipo, nisso eu não sabia como reagir, mas eu não chorei, porque eu pensei, se eu chorar, pode ser pior pra ela entender. Então eu comecei a falar coisas pra ela poder entender melhor, assim. E nisso eu falei pra ela, tipo, sobre a minha vivência, falei pra ela que era foda pra mim na rua e tal. E nisso eu mandei mensagem pra minha mãe, falei, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar porque tá foda. Minha mãe descobriu de certa forma. E aí nisso, ele foi lá na minha casa e tava minha mãe chorando, tipo, lamentando horrores. E eu não sabia mais o que falar. E aí ele conversou com ela. Depois desse tempo, acho que a gente ficou umas 3 semanas sem conversar direito, porque eu tentava falar com ela, ela respondia o necessário, mas ela não falava comigo. E tipo, nisso teve tempo que eu tive que fazer viagens e tal, e aí eu descobri que em festa de família ela tava chorando num canto, assim, tipo, isolada por causa disso. Aí meu irmão ia lá e ajudava ela, conversava com ela, e foi muito recente, tipo, foi 2016 isso. 2 anos. 2 anos atrás, tipo. Ele é bem novo também, né? Era novinha. E aí, tipo, nossa, foi bem intensa essa época, assim, mas depois disso, ela ficou normal. Normal, aí, tipo, quando ela começou a aceitar melhor, eu não, acho que meu irmão deve ter ajudado muito com coisas que ele não falou pra mim, o que ele falou com ela. Mas, tipo, eu comecei a sair montadona, assim, da minha casa, eu não falava nada, saía de top, saía de peruca. Hoje eu tenho um monte de peruca na minha casa, e minha mãe fala, esse monte de cabelo, fica indo na casa, tem que varrer, sei lá. Aí eu falo, não, vou varrer. Hoje é o único questionamento dela, assim, tipo... E como foi a relação dela também com o projeto de vocês, assim? Porque aí você tem uma exposição, tipo, a nível nacional. Ela teve receio, ela teve medo, ela chegou a conversar com você sobre? Então, ela não conversou comigo sobre, mas ela ouviu a música, eu sei que ela ouviu. E tipo, ela ficou feliz pelo alcance e ela ficou... Toda mãe tem um filho famoso, né? Quem não quer uma criança em casa? Pois é, mãe... É isso aí, vamos conversar depois. E aí, tipo, nisso, ela ficou sabendo do verso que eu falava sobre o pai, né? Sobre o meu pai. E aí, nisso, eu acho que foi o que mais pegou, assim, nela, né? Ela não comentou comigo, mas eu soube pela reação dela, assim. Também saiu um vídeo junto do canal do Quadro em Branco, que eles falam sobre o meu verso e tal. E aí, tipo, nisso ela viu esse vídeo também. E aí ela ficou olhando, assim, sabe? Olhando assim, olha o que você tá fazendo da sua vida. Mas eu gosto, continua, sabe? Porque assim, ela teve muito receio quando eu comecei na música, porque eu comecei em 2016, que é o mesmo receio da mãe do Thiago tinha, e aí as contas, como que fica? E aí quando ela viu que deu um boom, assim, ela nem reclamou, sabe? Tipo, ela ficou muito feliz por mim, porque ela meio que pensou, finalmente, né? Ela vai ficar rico, né? Pensa essas coisas, quem dera, mano, quem dera, assim, tipo. Não, mas aí, tipo, nisso, ela começou a apoiar mais, assim, e aí eu acho que foi a porta pra ela entender tudo que eu vivo pela voz de todo mundo e pensar, eu acho que eu fui muito rude com ele, sabe? Tipo, acho que ela deve ter pensado nisso em algum momento da vida dela, assim, porque hoje em dia ela me trata 10/10.
10/10, assim, tipo, ela nem cogita falar nada, tipo, que seja homofóbico, assim, perto de mim, porque ela aprendeu, não é nem porque ela não quer evitar, porque ela aprendeu mesmo. A gente teve várias discussões sobre também, tipo, em novela, passando coisa, e ela falava. E aí, tipo, tá sendo essa coisa de ensinar, assim, agora ela é uma construção, né? É uma construção. Como vocês puderam ver, cada história é uma lição, e por mais que a gente pense, né, que só por conta do nosso jeito, das brincadeiras, ou amizades, ou coisas que a gente passou, nossos pais estão acompanhando de fato o que a gente está passando, e na verdade não. Né? Cada ser humano é um universo, e dentro desse universo a gente sabe que, tipo, conforme a gente vai ficando adulto, a gente sabe que, tipo, tem preocupações com conta, tem preocupações com comida dentro de casa, com um monte de coisa, e às vezes realmente ele não está acompanhando esse seu processo, né? E quando você soltou lá, sou gay, sim, de repente o mundo dela caiu, porque ela não acompanhou esse processo. E aí teve o tempo, que é o que eu geralmente falo, quando o filho sai do armário, são os pais que entram. Porque o filho demorou um tempo para sair do armário e os pais não acompanharam. E aí esse medo que os pais têm dos filhos saírem do armário é muito medo do que os outros vão falar, não o medo do filho ser LGBT muitas das vezes, né? Não é uma regra também. Mas então, se você gostou desse vídeo, não esquece que amanhã tem vídeo também, no mesmo horário. Então deixe seu comentário aqui o que você achou e vai correndo lá também assistir o vídeo dos meninos. Já tem 2 clipes lá, então vocês assistam, que tá muito bom. E cada um deles tem seus projetos individuais também, tá bom? Então não deixe de se inscrever nesse canal, vamos fazer esse canal crescer, que, né, tô precisando. Então, beijão e até a próxima. É muito estranho, muito diferente. Meu pai falou aqueles textos básicos de que eu preferia que fosse bandido. Tão odiado, eu já fui tão rejeitado. Já pra sociedade que não, eu sou negro e eu sou gay, isso não é um problema. Eu percebi que não estava sozinho.